Esse é o IG Plus Entrevista. E estamos vivendo agora uma nova fase, uma fase de retorno aos ambientes corporativos e retomada das atividades. Muito tem se falado sobre os protocolos de higiene e limpeza para garantir ambientes saudáveis. Mas mais importante que isso é garantir a qualidade do ar de quem vai utilizar esses espaços. E aí, a pulga vem atrás da orelha para tirar o juízo. Como fica a questão da qualidade do ar em tempos de pandemia? Quais são as ações importantes para garantir que esses espaços estejam definitivamente saudáveis? Para falar sobre o tema, nesta edição, eu recebo Arnaldo Basile, que é presidente da Abrava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Seja muito bem-vindo, Arnaldo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Boa tarde à equipe da Abralimp. É um prazer estar aqui com vocês. Não é a primeira vez. Eu agradeço aí pela oportunidade de a gente bater esse papo e ajudar a esclarecer no que for possível, que estiver ao nosso alcance, a respeito do uso correto e adequado do ar-condicionado no conforto do nosso dia a dia. Arnaldo, a gente vem falando aqui, ao longo das edições, de todos os protocolos de higiene para garantir a limpeza de superfícies. Mas quando o assunto é ar-condicionado, imagino que haja um rigor maior. E nossa pergunta é: quais devem ser os protocolos justamente nessa fase? Porque muitos ambientes corporativos ficaram fechados. E agora, com a retomada gradual das atividades, o que deve ser feito para que esses ambientes tenham um ar saudável? Bom, vamos lá. Vamos começar pelos ambientes que estão fechados, que estão cerrados, ou que estavam fechados e clausurados até pouco tempo atrás, até alguns dias, algumas semanas atrás, e que agora estão retomando as atividades. De uma maneira muito até intuitiva, se deve promover uma limpeza de todas as superfícies dos ambientes. E quando a gente fala de toda a superfície, nós estamos falando de piso, carpetes, móveis, fazer uma higiene geral de todo o ambiente. No que diz respeito, se o ambiente estava fechado, muito provavelmente o equipamento do ar-condicionado ficou fechado também, ficou desligado. Então, o que é o recomendável fazer é promover uma limpeza generalizada dos equipamentos. E essa limpeza generalizada é uma limpeza de todas as partes móveis e fixas por onde se desloca o ar. Ou seja, não é muito diferente daquilo que é o usual para ser feito numa rotina normal de manutenção de um equipamento de um sistema de ar-condicionado. Os filtros, o que se recomenda, quando possível, fazer a limpeza dos filtros. O normal é você fazer uma limpeza agora de uma maneira mais intensa. Quem é que determina a frequência de limpeza da manutenção dos filtros, por exemplo? É quem fabrica o filtro. E quem faz a manutenção do sistema é que vai identificar se os filtros ainda estão em condições de serem operados ou não. Mas o mais adequado, o correto, é promover a troca desses filtros. Ou seja, limpeza generalizada e, para a retomada das atividades, troca dos filtros, limpeza da bandeja do equipamento. Esse é um jargão, é um termo que é muito utilizado no nosso setor, que é por onde vai escoar aquela água que é retirada do vapor do ar que está em circulação. O ar, quando ele entra em contato com a superfície fria, ele acaba condensando e a umidade que tem no ar ele acaba se escoando e sendo recolhido numa bandeja. Então, o correto também é limpar a bandeja do equipamento. A água que sai por essa bandeja, ela vai passar por um cano, que é o dreno. Esse dreno também tem que ser limpo. Ou seja,
todos os requisitos de limpeza das partes fixas e partes móveis do equipamento têm que ser devidamente limpos e higienizados com produtos adequados. E sem querer ser repetitivo, mas quem é que determina essa frequência? Quem é que determina o grau de sujidade? Quem é que identifica isso tudo? São pessoas, são profissionais que tenham especialização, que tenham conhecimento em manutenção e operação de equipamentos de ar-condicionado. Arnaldo, eu tenho uma dúvida. Quando você fala de troca de filtro e de bandeja, a gente remete logo aos aparelhos portáteis, aos aparelhos que são colocados em cada ambiente. E quando a gente tem um espaço corporativo, como um shopping, por exemplo, ou como os prédios, novos prédios de escritórios, onde há o ar-condicionado central, como é que deve ser feito isso? Porque nós, usuários, visualizamos o equipamento. Então, se a gente tem dúvida, a gente vai lá e desliga aquele equipamento. Na nova composição arquitetônica da cidade, a maioria dos prédios tem a fachada fechada e é tudo climatizado. Como é que fica, então, o cuidado nesses casos? Vamos lá. Se você me permite, eu vou aproveitar para fazer uma explanação assim mais completa do ar-condicionado. O ar-condicionado, Claro. todo mundo associa o ar-condicionado com o controle de temperatura. E o ar-condicionado ele não controla só a temperatura. Ele controla, além da temperatura, ele controla a umidade, controla a circulação do ar, ou seja, ele tem que ter uma distribuição, o ar tem que ser disseminado, ele tem que ser distribuído em todo o ambiente para evitar que crie bolsões onde fica mais quente no ambiente e mais resfriado em outro lugar. A renovação do ar, ou seja, trazer o ar de fora, que tem mais oxigênio, que ele tem menos partículas de suspensão, e também a filtragem, a limpeza. Então, são 5 atividades, são 5 funções que o ar-condicionado tem. E tem uma sexta também, que às vezes a gente não comenta, mas que é importante, que é o quê? O controle sonoro, do nível sonoro. Imagine um edifício corporativo numa avenida paulista, numa avenida central de qualquer grande cidade, lá na Vila Brasil, no Rio de Janeiro, onde você não pode trabalhar com janela aberta, por conta de ruído. Então, o ar-condicionado também ajuda a controlar o ruído, mas isso é uma sexta função por consequência, mas as 5 funções são essas que eu comentei antes. Então, o que acontece? No ambiente corporativo, de uso público, quando a gente fala de uso público, aqui não é residencial. Então, pessoas entram e saem, pessoas convivem uma boa parte do tempo dentro desses ambientes. E esses edifícios de uso público, existe uma lei que foi sancionada no dia 4 de janeiro de 2018, é a tal da lei do PMOC. PMOC, o que é? Plano de Manutenção, Operação e Controle, que determina, que exige que todo edifício de uso público, shoppings, hospitais, hotéis, escolas e por aí vai, tem que ter um responsável por esse plano de manutenção, operação e controle. Então, esse responsável, ele vai saber, ele vai identificar como que se faz a operação do equipamento, do sistema todo, não só do equipamento, mas de todos os equipamentos, qual é a rotina de manutenção, qual é a frequência de manutenção. Tem alguns ambientes que vão demandar uma frequência maior de limpeza dos equipamentos. E por isso que esse responsável pelo sistema, ele tem uma função importantíssima. É ele que vai ser o responsável pela emissão de um relatório a cada vez que se faz a manutenção, e esse relatório é um documento que tem que ficar armazenado, tem que ficar arquivado no local da instalação. Está sendo tratado aí como complementação da lei, quem fiscaliza esses ambientes? Quem é que vai fiscalizar esses relatórios? Mas o fato é que não se trata de um esquema burocrático, mas é uma condição que dá segurança para o usuário. De novo, seja ele shopping, escola, seja lá o que for. Então, é ele que vai determinar essa frequência. É previsível que um ambiente que trabalha com portas abertas, né,
que tem uma frequência maior de fluxo, vai demandar uma frequência maior da manutenção do ar-condicionado, vai sujar com maior frequência, vai precisar ter uma rotina mais intensa de manutenção. E agora, além da crise sanitária que estamos vivendo, estamos nos aproximando também do verão. São Paulo é um caso atípico, visto que a temperatura varia ao sabor do vento. Mas se a gente pegar cidades do norte e nordeste, o uso do ar-condicionado é imprescindível para ficar nos ambientes. Como é que fica, então, com este agravante, a chegada do verão e essa rotina de manutenção, então, desses equipamentos? Claro que no verão, numa cidade como São Paulo, que no passado não tinha temperaturas tão altas e com tanta frequência, o uso do ar-condicionado não era tão intenso. E à medida que estamos vivendo essas últimas décadas, nós estamos percebendo que a temperatura em São Paulo está aumentando muito. Então, o uso do ar-condicionado é mais intenso. Nas regiões norte, nordeste, Rio de Janeiro, o ar-condicionado sempre foi usado com muita intensidade. Não muda o cenário. O ar-condicionado, ele é parte da solução para se manter o ambiente devidamente climatizado e seguro. E quando eu falo seguro, é que as pessoas podem usar esse ambiente, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, seja onde for. O que importa é que o usuário esteja seguro nesse ambiente. E a segurança é exatamente nessa questão de não ter problemas de contaminação ou riscos menores de contaminação por conta de uma manutenção mal feita. Então, seja lá qual for o local, os critérios são os mesmos, o cuidado é o mesmo. Nós estamos falando bastante aqui da pandemia, mas desde 1982, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou a Síndrome do Edifício Doente, ou simplesmente SED, que são um conjunto de doenças que são acarretadas por conta de partículas e sedimentos que ficam nos ambientes. E a tal da SED já vem há muito tempo causando estrago e até baixas nos ambientes corporativos devido ao absenteísmo. Então, são várias doenças infecciosas que agora a gente nem lembra por conta da Covid-19, mas que já existem e estão catalogadas em decorrência do uso do ar climatizado em ambientes fechados. Como é que fica, então? Eu gostaria que você esclarecesse isso para a gente não achar que apenas o coronavírus está aí para tirar o sossego da gente. Vamos lá, até aproveitando para complementar o que eu estava falando antes e entrando no assunto dos edifícios com síndrome com SED, um dos aspectos fundamentais que a gente vive agora é a questão da circulação do ar externo dentro do ambiente. É a renovação do ar. Já está comprovado que a renovação do ar, tanto agora para esse período de pandemia, quanto para tratar dos edifícios com síndrome de edifício doente, com SED, a renovação do ar é fundamental. É muito importante você promover essa renovação do ar, ou seja, a tomada do ar externo, fazendo uma recirculação interna para diminuir a quantidade de partículas em suspensão no ambiente. Isso eu diria que talvez seja depois da questão da limpeza física, é o aspecto mais importante que você tem no trato para reduzir o risco de contaminação do vírus coronavírus. Isso é muito importante, por isso que está se dando essa ênfase, e também estamos falando automaticamente dos edifícios com SED, que já vem de longa data o conhecimento de que a renovação do ar é importante. Os edifícios doentes, considerados doentes, eles acabam propiciando a proliferação e geração de patógenos em função não só de uma limpeza não adequada, mas do próprio uso do mobiliário
presente, do entrar e sair de pessoas, e que não teve uma circulação de ar adequada, uma renovação de ar adequada. Então, o ECD, os edifícios com síndrome de doentes, né? Como é que eles têm que ser tratados daqui para frente? Da mesma maneira como vinham sendo tratados anteriormente. E com uma ênfase maior agora no quê? Na renovação do ar com a filtragem do ar. Não adianta nada você tomar um ar externo que seja no ambiente poluído, uma avenida de grande circulação, por exemplo, não vai adiantar nada você tomar o ar externo se você não fizer uma filtragem, se você não fizer uma limpeza desse ar de fora para dentro do ambiente. Então, os edifícios com ECDs têm que ser tratados da mesma maneira. O coronavírus ele veio mostrar o quanto que a situação pode ficar agravada se o ambiente não estiver sendo tratado de uma maneira adequada, não tiver uma manutenção adequada, uma operação adequada e uma higienização adequada também. Com isso tudo, o que eu sei que a gente vai até ser repetitivo nesse ponto, mas é fundamental neste momento. Frente à pandemia, o que devemos levar de procedimento para garantir, então, um ar mais saudável? No fundo, é isso que nós estamos falando. É atentar mais para a higiene do local. Nós falamos muito da higiene pessoal, né? Estamos falando muito do uso do álcool gel, lavar as mãos com frequência, não levar a mão à boca. Então, nós falamos muito da nossa higiene pessoal. E a gente acaba esquecendo, ou não dando muita atenção, não atrelando a questão da higiene ambiente. A higiene ambiente talvez seja mais importante até do que a higiene pessoal. Porque na questão ambiente, você tem o entrar e sair de pessoas, a circulação de pessoas que podem estar muito bem em termos de higiene pessoal, mas elas acabam sendo elemento de transporte de bactérias, eventualmente até vírus, para outros ambientes. Então, o que nós aprendemos com isso tudo é que daqui para frente, ou dessa pandemia para diante, nós poderemos esperar outras novas pandemias, outras novas infecções coletivas, como a gente está vivendo essa, mas que a atenção com a qualidade do ar é fundamental. O ar-condicionado, eu costumo dizer de uma maneira, às vezes, até um pouco dura, não teve nenhum político que criou uma lei, que assinou uma lei e falou, olha, invente-se o ar-condicionado. Não aconteceu dessa maneira. O ar-condicionado ele foi inventado, aprimorado por vários profissionais em vários lugares do mundo, a partir da identificação de que se precisava ter um ambiente climatizado, filtrado de uma maneira adequada e seguro, para que se pudesse ser usado de uma maneira adequada. Depois é que vieram as leis determinando e exigindo alguns procedimentos, normas, portarias, leis, exigindo procedimentos adequados para o correto uso e manutenção. Então, assim, o que nós vamos levar daqui para frente? Respeito a essas leis, a essas portarias, a essas normativas. Muita gente fala, mas tal lei está caducando, tal portaria já não está valendo mais, precisa ser aprimorada. Não tem importância, sabe? É o que tem de conhecimento acumulado até hoje. Vamos melhorar, vamos identificar onde que estão as novas tecnologias. Existem tecnologias já conhecidas há algum tempo que estão começando a ser implementadas de uma maneira mais intensa agora. Por exemplo, o uso de raios ultravioleta dentro dos equipamentos, melhorar as práticas de engenharia. Nós falamos as boas práticas de engenharia de uma maneira generalizada, né? Mas são as boas práticas técnicas. Não é só engenheiro que determina, que vê essas coisas, mas são as boas práticas para o uso adequado dos equipamentos dos sistemas de ar-condicionado. Então, o que nós vamos levar para frente, daqui para frente, é que essa situação poderá e deverá se repetir. Temos que nos preparar melhor, e a preparação melhor é atentar para esses procedimentos padrão para cada tipo de ambiente no que diz respeito ao uso e à manutenção dos equipamentos e sistemas. Arnaldo, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um gracejo.
Não pode isso não, novas pandemias não. Essa já foi suficiente para a gente, por este século e para os próximos que virão. Pelo amor de Deus, a gente aprendeu a lição e vai levá-la direitinho. Eu E concordo com você. aproveitando, você falou bastante da questão do técnico, da pessoa que vai zelar pela qualidade, pela manutenção desses equipamentos. E aí eu pergunto, a Abrava disponibiliza capacitação para esses profissionais? Sim, é oportuno eu falar o seguinte: para você garantir a qualidade interna do ar de qualquer ambiente, você tem duas fases. A primeira fase é justamente a fase mecânica, de pôr a mão na massa, fazer a manutenção, fazer a operação correta, e isso a Brava tem cursos, nós ministramos cursos para promover esses treinamentos de maneira adequada para profissionais do Brasil inteiro. A maior parte deles já vinham fazendo esses cursos e treinamentos via online. E agora, com a pandemia, isso se acelerou mais ainda. Então, isso é o que faz a primeira parte. A primeira parte do tratamento do ar é cuidar do ambiente, é saber como fazer a manutenção, a operação do sistema. A segunda parte, o que é? É a análise do ar. Aí, a análise do ar é de responsabilidade de profissionais da área química. E fazer a análise do ar é o termômetro, é a realidade, é medir o resultado. Quando você faz a manutenção e a operação adequada, você está estabelecendo procedimentos baseados nas boas técnicas e na tecnologia inovadora que existe até agora. Agora, como é que você mede o resultado final, que é o que interessa? Como é que você garante para o usuário que aquele ambiente está devidamente protegido, que o ar está adequado para o uso coletivo? Você tem que fazer uma análise da qualidade do ar. Então, é um outro profissional da área química, que é onde entra a parte da fiscalização da lei do PMOC. A Brava não tem esses cursos ainda de análise do ar. Nós promovemos os cursos e treinamentos para a área relacionadas com a manutenção e a operação dos sistemas. Ok, e agora, uma pergunta que vem rondando a todos nós que estamos acompanhando as últimas notícias que saem ao redor do mundo. Nós nem saímos da primeira onda e a segunda onda da Covid já assola a Europa. Diversos países como França, Itália e Espanha já anunciaram novamente medidas restritivas. Espanha, inclusive, já decretou que só abre em abril de 2021. Vem a seguinte pergunta: diante disso tudo, na iminência de passarmos por uma segunda onda da Covid, o que deve ser feito para garantir, então, o ar saudável desses ambientes? É preciso tomar alguma providência prévia? Olha, eu te digo, com o que eu aprendi com os meus colegas, com os especialistas, e eu estendo esses colegas não só aqui no Brasil, mas temos vários colegas com que a gente tem relação na Argentina, no Chile, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. O que mais se sabe, o que se mais conhece, está sendo transmitido, compartilhado entre todos. Ninguém tem vou dizer assim, aquilo que foi desenvolvido, que foi descoberto até hoje, ele está sendo muito bem compartilhado. Então, essa segunda onda, os infectologistas já previam que aconteceria isso. Eu me considero, me ponho no rol desses especialistas dos sistemas de climatização e ar-condicionado. Nós estamos aplicando tudo aquilo que a gente conhece. Só que existe aquela expressão, e eu vou ser repetitivo, não tem jeito, né? Nós estamos dirigindo um carro e trocando a roda dele. Não, nós estamos voando no avião, estamos construindo o avião em pleno voo. É muito mais complexo. Então, não se tem conhecimento pleno do que acontece, das consequências que essa enfermidade traz. Eu tenho amigos que foram infectados e que se livraram rapidamente e sem nenhuma dificuldade. Mas eu tenho amigos que contraíram o vírus no começo da pandemia, se curaram, mas até hoje sofrem as consequências.
O que eu quero dizer com isso? Os efeitos, eles são variáveis de biotipo para biotipo. Eu lembro de já ter lido alguns meses atrás alguma coisa, por que não tinha se identificado tanta infecção em determinada região do mundo? Porque os procedimentos lá foram mais cautelosos que os do Ocidente? Pode ser, mas já existem estudos que identificam que, dependendo do biotipo, da região da sociedade, dos habitantes do planeta, os efeitos podem ser diferentes. Então, como proceder daqui para frente? O que mais se pode fazer daqui para frente é respeitar esses protocolos que já são de conhecimento, que é o melhor que se tem até agora, enquanto não se tiver vacina adequada. Por isso que nós estamos falando é um cenário que não existe vacina. Mas todos nós esperamos e acreditamos que em breve teremos vacina adequada para nos imunizarmos e esquecermos tudo isso. Mas aí eu puxo um passo atrás. Mesmo com a vacina que acontecerá, que virá no ano que vem, dentro de alguns meses, não deveremos deixar os bons princípios de higiene e tudo aquilo que a gente aprendeu nesse período de pandemia. Essa, então, você já, de certa forma, deu pistas da minha próxima pergunta. O que devemos esperar do novo normal? É basicamente isso, então, colocar em prática o que já aprendemos, o que já sabemos e fazer uso, sim, desse bom critério? Infelizmente, essa é a verdade. Nós estávamos acostumados a identificarmos as sociedades do Ocidente, do Oriente, os japoneses, chineses, malaios, vietnamitas, usarem máscara há muito tempo. Quando a gente começou a ter que usar máscara agora, foi uma atitude de aversão até, porque nós não estávamos acostumados. Mas passados esses quase 8 meses, já esses 8 meses de pandemia, a gente já começa até a se acostumar com o uso de máscara. Esse é um exemplo. Então, aquilo que era impensável até um tempo atrás, ou era descartado, não era considerado como relevante, hoje já faz parte da nossa realidade. Então, mesmo que nós tenhamos vacina em breve tempo, mesmo que a gente respeite todos os protocolos de limpeza e tudo mais, e procedimentos, esses usos desses EPIs, esse comportamento mais distante, a questão da higiene pessoal, o uso de máscaras, eu entendo, eu acredito que isso já vai fazer parte, já faz parte do novo normal, já faz parte do cotidiano das pessoas. Vou abrir um parênteses aqui para outro gracejo. Então, a gente pode respirar aliviado? Poderemos respirar mais aliviados, sim, sem dúvida. Arnaldo, muito obrigada pela entrevista, por esse bate-papo esclarecedor, pela sua fala tão tranquila e tão didática, que agregou bastante conteúdo ao nosso G-Plus Entrevista. Eu encerro assim, agradecendo o seu tempo e o seu compartilhamento de informações. Eu agradeço em nome da Brava, é uma honra para nós, é mais que um prazer, é uma honra para nós estarmos compartilhando os nossos conhecimentos. Eu falo nosso porque eu aprendi com os meus colegas. Então, o conhecimento que nós temos no setor, a gente faz questão de transmitir para os parceiros tão importantes como vocês. Parabenizo pela iniciativa e, claro, estamos à disposição para qualquer esclarecimento complementar, a hora que vocês quiserem. É um prazer estar sempre com vocês. O prazer foi nosso, muito obrigada. E muito obrigado a você que está aí do outro lado, que acompanha os nossos episódios. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Alfatena, Inservice e Sparta. E para fechar, hoje, no dia da gravação, é um dia bem quente nos Estados Unidos, então eu fui buscar uma frase do célebre político americano Abraham Lincoln, e que talvez sirva de inspiração daqui para frente para a gente continuar colocando em prática. O trabalho é o verdadeiro critério do valor. Assim eu encerro essa edição e até a próxima. Obrigada.